Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar o Windows Server na versão 2025 recém-lançada. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá! Bom pessoal, antes de mais nada, a gente vai baixar aqui a versão de testes do Windows Server 2025, né? Então é uma ISO oficial da Microsoft, e a gente tem 180 dias aqui para a gente testar, né, esse Windows Server sem nenhum problema. Para quem não viu ainda, a gente já gravou um vídeo sobre o lançamento do Windows Server 2025, trazendo algumas novidades aí, né, as principais mudanças que a gente vai ter aqui no Windows Server 2025. No vídeo de hoje a gente vai focar somente na instalação. Então, para a gente fazer o download, a gente vai ter que preencher esse formulário aqui. Então, first name é o primeiro nome, né, last name é o último nome, e vamos colocar um e-mail, o nome da empresa, no meu caso vai ser Sec Infra, se você não tiver empresa você pode botar qualquer coisa. Aqui no Brasil, né, company size 2 a 4, job role, fundador, e aqui a gente vai ter que botar um telefone. Então aqui a gente pode botar qualquer telefone, tá? Pode botar tudo 9, aqui que não tem problema. Comentários eu não vou botar nada, e aqui eu acho que a gente pode só clicar no download now. Isso mesmo. Então aqui vai ter algumas opções de linguagem. No caso aqui não tem português do Brasil, né? Então eu vou baixar em inglês mesmo. Como é um sistema operacional novo, né? Um sistema operacional moderno, a gente só tem a edição de 64 bits, tá? Isso não vai ser nenhum problema. Então eu coloquei para baixar aqui e assim que terminar eu volto. Bom, então terminou aqui de realizar o download. Nesse primeiro vídeo a gente vai mostrar a instalação no VMware mesmo. Então se você não sabe instalar o VMware, tem um link aqui na descrição também. Então eu vou abrir aqui o meu VMware. E aqui no VMware a gente vai vir aqui em File, New Virtual Machine. Então aqui a gente vai deixar em Custom. Aqui na compatibilidade a gente pode deixar aqui padrão mesmo, não precisa alterar nada. Aqui a gente vai marcar que a gente vai instalar depois do sistema operacional, só para a gente não ter esse easy install aqui, senão a gente não vai poder ver muita parte da instalação. Aqui a gente dá um Next. Aqui a gente vai marcar então que é Microsoft Windows. A versão aqui a gente vai botar que é a Server 2025. Vamos dar um Next. Aqui a gente vai ter que colocar um nome dessa máquina virtual. Então eu vou botar o Windows Server 2025. E aqui a gente tem que selecionar um local, né? Aqui no D2 pontos vou selecionar VMs e aqui eu vou criar uma nova pasta, Server 2025. Vou dar um OK e aqui a gente dá um Next. E o tipo de firmware a gente vai deixar o EFI mesmo, damos um Next novamente. Aqui o número de processadores vai depender da sua máquina, eu vou deixar em 4 mesmo. Memória RAM também é a mesma coisa, eu vou colocar 8 GB. Com 8 GB eu acredito que vai ficar legal para a nossa instalação aqui. Aqui no Network Connection, nesse primeiro momento você pode colocar qualquer uma. Então você pode até deixar em NAT mesmo, se for mais fácil para você. Eu vou usar o Bridge. Aqui o tipo do controlador SCSI, a gente pode deixar aqui mesmo. Aqui também Next. E aqui vamos criar uma nova Virtual Disk. Esse disco aqui eu vou botar de 100 GB. E eu vou store Virtual Disk só num arquivo único, eu não gosto de usar multiple files. Aqui a gente vai botar o nome, né? Ok, dá um Finish. Legal. Aqui ele vai aparecer, então, o nosso Windows Server. A gente só vai dar um Settings aqui. E aqui no CD a gente vai botar uma imagem ISO. Então, a imagem que a gente baixou aqui. Então, a gente dá um OK. E agora vamos dar um Power On nessa máquina. Aqui a gente vai apertar qualquer tecla para iniciar a partir do CD ou DVD, né? No nosso caso, uma ISO. E agora vamos esperar carregar a instalação aqui do Windows Server. Beleza, aqui a gente não vai ter muita opção de linguagem, né? Só os Estados Unidos mesmo, inglês dos Estados Unidos. Aqui em Time and Currency Format, aqui a gente vai poder modificar. Então vamos localizar aqui para português Brasil. Vamos dar um Next. Aqui no keyboard é o teclado, né? Então aqui no meu caso é BNT2, provavelmente no seu caso também vai ser. E aqui ele pede o que a gente quer fazer com essa ISO. Então, no nosso caso, a gente vai instalar o Windows Server. Então, a gente tem que marcar esse checkbox concordando que vai ser deletado todos os arquivos, né, aplicativos e configurações. Isso, no caso, vai ser do nosso disco virtual que a gente criou aqui no VMware, não da sua máquina. Aqui, então, ele vai pedir o tipo do sistema, né? Então, eu vou usar Standard Evaluation e vou deixar no Desktop Experience.
Se a gente não colocar o Desktop Experience, a gente vai estar sem a interface gráfica do Windows, né? Então vai ser só um PowerShell, um CMD basicamente. Para a gente ver ele melhor, a gente vai usar o Desktop Experience. Dá um Next aqui. Aqui a gente vai dar um Accept. Aqui então ele vai localizar os discos. No caso a gente só tem um disco 100 GB, eu só vou botar um Next aqui, não vou criar partição nem nada. E aqui a gente só vai então confirmar a nossa instalação. Agora é só a gente aguardar. Então, após realizar aqui a instalação, ele vai vir nessa primeira tela onde a gente vai ter que colocar um password, né, uma senha. Então, vou colocar uma senha aqui e vamos dar um Finish. E agora a gente já pode dar um Ctrl Alt Del. No caso aqui no VMware, a gente vem em VM, Send Ctrl Alt Del. E agora a gente pode logar com a senha que a gente recém colocou. Então, como a gente pode ver que nessa primeira tela, ele está com um design bem parecido com o do Windows 11, né? Ao contrário dos Windows Server 2016, 2019 e 2022, que tinham um design mais voltado para o Windows 10. Aqui, então, a gente só vai terminar algumas configurações, né? Eu geralmente coloco aqui só Required Only. Aqui, então, ele vai ter uma mensagem aqui do Server Manager, avisando que a gente pode usar o Windows Admin Center e o Azure Arc. No caso, eu vou marcar para não encher mais o saco. E aqui a gente tem o nosso Server Manager, que a gente pode instalar os principais roles, como sempre, né? Aqui, só para o VMware parar de encher o saco, a gente vai clicar em I Finish Installing. Beleza. Aqui no Server Manager, então, a gente pode instalar, né, nossas roles e features, como AD e tudo mais. Essa parte aqui do Windows Server Manager, ela está bem parecida com ela nos Windows Servers antigos. Aqui no iniciar, né, a gente também está no estilo do Windows 11, né, então aqui muda um pouquinho, né, fica mais aqui no meio. Mas a versão aqui parece que está até bem rápida, aqui, pelo menos aqui no VMware. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então é mais um complemento ao vídeo anterior sobre o Windows Server 2025. Aqui a instalação para quem quiser fazer alguns testes aí em casa, né, em laboratório. Em breve a gente também vai trazer a instalação do Windows Server 2025 no nosso PNet Lab ou IVNG, né? O procedimento de instalação aí é o mesmo para ambos. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, né, para fortalecer. Confere se você já é inscrito aqui no canal. Também deixa um comentário aí sobre o que você gostaria de ver a gente testando aqui no Windows Server 2025. Um abraço, pessoal. Até mais.